Aquela coisa quem justifique autoajuda, quem somos perante o correntismo pensamental e os apontados tratamentos buscados as inconveniências da burrice, o que a receitualidade lhe propõe naturalmente. O mesmo também permite ação de graça a quem justifique apontar demonização. A pessoa deve olhar todas as buscas constantes, o que de fato elas atraem. Eu nunca fui atraída por proibidos, nunca vi que as coisas eram proibidas, o que era de fato as regras e as incongruências das regras. Não bota o peito para fora, mas aquela ali tá dando show e traficando com o filhinho com as tetas de fora, fingindo que tá dando mamar. Ao longo do tempo, né? Mas homem é para mulher, e por que tá beijando tanto na boca do menino ou da menina? O pai, a mãe, os dois, em que tempo e como que isso vira? Porque na verdade eu nunca tive uma... Não foi proibido, mas não tinha esse apelo desnecessário. Tinha uma questão organizacional lógica, não tinha essa esfregação, essa coisa igual essas histerias de festa, quando você vê elas tudo drogado e cheio de lesbianismo e homossexualismo muito escancarado e livre de banheiro, aquela coisa que no outro dia finge que nem olha, aí utiliza o recurso da bebida para botar no cu dos outros e fica amiga, e aquela monte de coisa nojenta, um monte de coisa gay, vem cá que eu vou te mostrar isso, não sei aonde, umas coisas muito sem sentido que não... Olhando os trânsitos das pessoas nas festas e quando eles começam a grupalizar, né? E perante os universos do corpo, quando mudar o corpo, dizer que vai lá, vem aqui, foi lá, adorei, obrigado. Mas as incongruências, ou mesmo que são as castificações e suas satisfações perante as liberdades momentâneas e não necessariamente saber lidar com todas essas coisas, inclusive, né, e mesmo saturar com determinadas coisas, que você fala realmente, isso não tem que ser tempo perdido, sendo o seu ir e vir constante do seu direito comum de familiarizar, mas entre essas questões todas, né, de colocar graus de dificuldade, de fazer tudo de novo, não é só para ser visto como fazer tudo de novo. Ainda que as coisas possam ser faladas minuciosamente, são portais literalmente insubstituíveis. É uma temporalidade para ter conhecimento e tempo sobre essa temperaturalidade, inclusive bem sistêmica, né? Não é para jogar fora, não é troco de nada. E mesmo questões minuciosas, né? O que é esse QSP, que é essa nota de rodapé, que é reintrodução reversa introdutiva, né? Referência bibliográfica laica, né? Conclusão, síntese. Síntese, então, é um negócio que, né? Mas ao pé da língua, nem fala a língua daquele. E aquele, enquanto que conforme, e nas costas de quem? Na sua casa você não quer. Então, opa, o que mesmo não funciona? E as propriedades fundamentais ainda absurdamente fartas, inclusive quando dão suporte a tamanha desigualdade e joguete indireto, entre escancaramento, que ainda sobram subsistencialidades diretas que eles querem. Eu vou lá, mas eu vou voltar a roubar ali, mas eu vou fingir naquela favela, depois fingir que ganham trânsitos, né? E porcosidades repetitivas, onde preferem inclusive estar entre rasas aparentemente populares, né? Os ricos que querem pagar a casa e o ar-condicionado, larga lá ligado, mas vão lá no lugar para soar. E entre muitos que não saem da cama deles, em outros lugares tais, a quem justifique dizer que tem na casa que não tem, qual é o desmanche, questões minuciosas sobre todos os trânsitos que entre máximas de atividade físicas colocadas emporcalhadas em ponto laboratorial, ou quando dizer que empacota-se entre paredes e criam-se puleiros, né? A quem justifique aterrizar atividades largas e restritas, o que virou, né? Gradiente hipertrofível a quem considere eixos e planos e instrumentalidade aparentemente semelhante que uniformize. Você de fato seria cargas entre vértigo e horizontalidades, o que transita entre a linearidade amplitudinal de em que momento você mesmo categorizar olho nu, angularidade, né? Entre peso corporal, instrumentos e máquinas, o que são minuciosidades pró-auscultativas, né? Multissensoriáveis que subsistenciam o ir e vir,
entre o corpo, independente de apontar peso corporal como pejoratividade descabida. Né? O que é dificuldade? O que apontaram física, trabalho, trabalho lógico, trabalho instrumentadamente intelectual, então você se vê numa situação muito tenebrosa. Prioritariamente você tem que ser educado para educar, né? É uma capitalização. Ser educado perante disciplinas dentro do contexto estacionário que foi muito bem deixado e ele repetido todos os dias minuciosamente, que impera esta heterotrofização básica, né? Está sobre uma condição até que ponto as necessidades, né, funcionais de uma casa que justifiquem você ter seu direito de dormir e acordar, estar entre água, fogo, terra, ar, energia, agente comunicativo, ou o mínimo que implica subsistencialidade pró-tribal, não necessariamente, né? Mas o que vira agentes físicos e percepções tais aqui exatas e humanizáveis, né? Mas dizer que eu tenho muitos méritos, né? O que é num dado momento você falar por que você toma antipatia? A antipatia já é lançada em cima de você? O erro é ficar calado, o erro é falar, o erro é não falar, né? É mal falar, o erro é bem falar, o erro é aceitar qualquer modo. Aí você tem uma subsistencialidade, mas você está estratificada em multifacetamento, oremos, né? Quem são os reagentes, né? Então a pergunta fica de fato a resposta, quem justifica esse culturismo literalmente descabido, que é quem subsistencia. Descabido é quem subsistencia, rehistoricizar parte boa, né? Justificar conceitualidade ou regras e verdades bem sustentadas, que não desqualifique todo o valor da obra e o valor da sustentabilidade, ainda que se envelheça. E quem são os novinhos e os sapientados tais? Então, num dado momento, a minha, né? Ah, mas é professor de educação física? Não, nada, não pratica esportes, né? A lógica é estarem prontos para tudo, igual um leão de chácara, né? Acho que pergunta para eles. Eu não compreendi o que eles fazem. Aí, né, pior ainda quando a merda vira, né? Escola comum, a escola até hipertrofível que se decide. É quem justifica em ministérios, né? Igrejas e desigrejas ou culturas de atividades largas e restritas, a quem subsistencia o fracasso da autoestática ou da autodinâmica masturbada, desmasturbável. Tem sempre o valor do que as pessoas buscam. Há um prazer comum ou o que vira um prazer perverso ou não perverso, ou etiquetado de quê, né? Dizer que mesmo que a cara mostre, até que fale o contrário, eu não vejo tão explícito esse joguete todo de ética e moral, que dizer que alguns se tornam mais idiotas, tem que se tornar um feiozinho inteligente, ou ele tem que se tornar, né, bem etiquetado para ganhar o poder do sucesso, ainda que as coisas sejam escancaradas, saber dinamizar ou falsear a verdade, ou verdade a falseabilidade, mas na prática, né, o que vira como pilar? Como transparência, que ainda que se ressurreiçorize, o que acham? Né? Que morrer pelo outro, né? Sobre o valor da ressurreta santificação, eternização que imortalize a minuciosidade, fato atificatória que propulsifica teleportalidade, desabduzível, abduzível, transmutável, né? A transmutabilidade perante a coisificação elementar não pode ser considerada como uma reagência monstruosa, nem anormal e nem auriferante, simplesmente como uma pedra filosofal. Alquimização anti-ato, como desabstratualidade desabstratualidade de fato, ato, né, autoverbalizador maciço, né, maciçado. Então, questões minuciosas enquanto ao peso do passo, não necessariamente ter o carro, mas o que num dado momento, né, o carro do outro, quem dirige, qual o dia que bem dirige, mas né, o passo. O que são os compartimentos de uma casa com vida em infinitivos, e a quem apontar e desapontar monotonia, fracasso monoteísta, né? Repetição não percebida, entre um buraco, entre vários buracos, o que são condições invasivas, não invasivas, perpetuativas direta e indireta,
né? Mas de fato o verdadeiro físico não sai revirando tudo e nem trepando em tudo o que coloca, categorizar racionalmente como uma astrofísica, o que acharam sem engenhocamento especulativo meso-astronauticista. Quem justifique a física educável é a educação física e trabalhos ditos práticos não pensantes e ditos pensantes descabidos, que independente de prática, mas o que virou? Entre o rabo no na cadeira, o descabimento inclusive de ativos e passivos, caso mesmo quisessem a plenitude de comer, melhor comer o sexo. Aí você olha entre a violência e a porqueza da desperiodização, dita reperiodização, para roubar ou se tornar luxuoso, desde que a imagem assim apresenta, geralmente são acatados. Diz que não se pode controlar a corrupção, ainda é um imperativo de conquista, de beleza. Então quem sai mais econômico, menos catabolizado, o que vira a ser impostado a ser mais desejado, mas o tal do desejo alheio, não tocar quando não é convidado, não tocar facilmente, constantemente perguntar por que cortamos, queremos continuar cortando carne, comendo bichos, comemos bichos vivos, semivivos, mortos, tudo, alguma coisa de fato está viva, está morta, num dado momento fica razoavelmente vivo, né? O que são entre minerais ou entre animais, entre as coisas, ter prazer, não, e quem somos quando ter prazer por aquilo que não quer lhe dar prazer? E quer lhe destratar e não lhe oferece, quer te destituir, quer te matar. Como que vira simular situações para estar na cama do outro, que ainda diz que não quer dentro da cultura, não quer isso e aquilo, como estupro, crimes de guerras descabidos, racistas que querem swings, e que em alguns momentos, entre uma coisa pura, o peso do passo, do individual, quando entre dois existe uma distância muito grande, a quem justificar perpetualidade hibridizada, neocariontada, qualquer coisa assim. Então, a independência, podia ter feito infinitas coisas dentro de casa, quantas vezes sozinha, estudando, que dia seria um presente de um novo relacionamento, não necessariamente, então eu tenho muita experiência e a minha teleportalidade, né, a minha minuciosidade literalmente relativista, ela é bem sistêmica, é bem extraordinária. E, né, quantos tempos a minuta castificatória entre infinitivos me dá suporte para tudo, e eu tenho margem de liberdade muito maior para ter feito o que eu quisesse. Constantemente isso é falado em todo o tempo cósmico, que a Trindade, eu fui edificada por não precisar de estar a todo lixo, ou mesmo querer entender até onde aquilo agride muito mais, e muitos não questionam, não estão nem aí. Aquilo que eu abomino, eles querem como resto de luxúria máxima. Então chegar num dado momento de não se importar com algumas coisas, mas saber tocar ou não tocar, e toda liberdade lhe vem em que momento você tem inéditas, sustentáveis, o abraço certo, o beijo certo, o sexo que se espera, que não se espera, que você emancipe junto, ou na hora certa, ou hora nenhuma, que não se faça necessariamente naquele tempo, ou entenda-se algumas plenitudes, o que é o puro corrente, o puro que justifica a liberdade do humanizado, dessagralizado, colocado como profanado, né? Então quer dizer, a igreja em si nunca foi um ato que saiu de mim, mas o que são iniciações básicas, lógicas, o que era para entender uma casa, quem se responsabiliza dentro de uma casa como um cuidado, independente do que são medidas provisórias entre correntistas e o que de fato que perdura, e os contrastes que lhe convide para entender transcendências e minuciosidades com variáveis literalmente inacreditáveis perante o amar a Deus acima de todas as coisas, e que lhe convida a ficar acima, lhe convida a ficar perante, lhe convida a ficar abaixo, lhe convida a ficar dentro, lhe convida a ficar fora. Lhe demoniza, vírgula, né? Você toma proporcionalidades tais e você tem que unificar e impor o adestramento não pejorativizado e mesmo a extinção, né? Não estar aos prazeres de escravismos adestratórios, adestramentais bizarros. Ah, mas eu preciso de alguém que mate um bicho para mim. Eu penso que não. Nós temos minuciosidades, que se aquela cadeia explodir, né? Assim estimulados a serem mais estranhos, e que virou a psicodelização total do que apontam drogados, raivosos, independentes de qualquer coisa,
O que as necessidades ou que viraram estimular, né? Para entender, né? Fale e rememorização muscular a troco de quê? Os seriamentos, cereais, que antes assim cereais fossem, né? Uns se auto-intitulam e outros de fato os estimulam e não tem cu para aguentar o que virou. Estimular genialidade ou burocracia descabida de trabalho incompatível com a vida diária e com o somatório de tempo ativo como o tempo que se repasse, a necessidade da iniciação, cuidado e se tornarem cuidadores, uma lógica mínima que ainda que a liberdade não se faça ridícula, o seu filho olhar e falar, não tem um padrão de força que justifique algum protecionismo somado ou visto para você mesmo, ou transferido entre a outra pessoa, e quando coloquemos as questões de, né, estupradores, aliciadores, pedófilos, você se vê nu, você se vê vestida para quê? Algumas coisas tais, o negócio alarma muita atenção e demora muito a limpeza do chiqueiro, né, do despacho dos terreiros, e a quem justifique apontar e desapontar minuciosidades mesmo bem significantes sobre o que é a radicalização ortodoxal do monoteísmo, a quem convida, a quem arrasta ou deixa marcas para errantes ou acharem assim poder apontar. Quem aponta o erro teria acertado, né? Entre arbítrio ou usufruto roubado ou qualquer coisa assim. Então os méritos de ser deficiente física, porque não acompanhou a informatização corrupta, o jeitinho brasileiro com Z, com S, no fim tudo dá certo, não importa nem saber isso e aquilo, tem que estar preparada para exata, preparada para matar, não. Quem justifique 110, 220, quem fica na mão estimular, saibam, mas o que é o filho sem filho? Isso vem de onde, na verdade? Aí isso é para matar e não sabia, eu fui usado até. Poxa, mas isso daqui eu vim questionando e todos eles, você não sabe vender, não? Se tivesse mais vendia, se tivesse mais roubava, se tivesse mais estuprava, mais enganava, mais feria. Isso é normal numa cama. Não pode contar. Como vocês fazem filhos? Para que vocês fazem filhos? E se de 4 já era e no cu começa ou termina, ou é um propósito de fechamento de boleto, quem justifique a virtualidade masturbatória ou descabida, quem justifique qual que é o passivo e ativo, com a luz acesa, com a luz fechada, tem uma porcosidade que ela é tão bizarra, de tantos, de homens e mulheres absurdamente descabidos, que mesmo as coisas têm que ser, né, o fogo no altar, né? Cada esticar de língua eucarístico você consegue uma coisa de cada vez e todos ao mesmo tempo, né? Por incrível que pareça, né? Mas o que viram agentes indiretos, quando não tocantes, relações, necessidades básicas que se tornaram literalmente delinquentes, ainda que você vai enfiar tudo no cu, mas enfiar tudo no cu, aquele tem um pacote de arroz, aquele tem um pacote de arroz, você vai ter que esperar o outro dia. Até que ponto ele permitido entrar, não entrar, o recurso literalmente acontece, o acidente não acontece. São coisas que elas são bem minuciosas. Agora o meu modelo padrão, a minha forma, a margem de segurança, ninguém nunca machucou comigo em condição de trabalho em tempo algum, né? As condições de milagrosas foram literalmente específicas, multiprotocolarizadas, utilizo o recurso inteligente de fé protegida a entender várias pré-mortes, várias antes das vidas, situações muito minuciosas, mas foram pontos muito estratégicos sobre todas as coisas encapadas de um mundo comum, mas elas não são camufladas de um mundo extraordinário, não são encapadas e anônimas, né? O que é o comum naturalizado, como acharam de graça demais, acharam poder reduzir demais, acharam ter tanta variabilidade e apontar descabimento que faça Deus, já que não fez, ou estimular a infidelidade, onde inclusive não tem e mesmo estimulam, e se tornaram porcosamente inaceitáveis, né? Então temos que nos tornar literalmente autossustentáveis e soberbos quando não é para baixar a bunda a quem assim se sinta, por não ter feito, porque quando morre, a quem aponte a morte não vai não para o mesmo lugar. Não vai. Esse tipo de coisa, né? Não tem e se paga, ainda que alguns tenham atalho de imersividade, a coisa, a quem justifica o outro não ter o que fazer, vigiar a vida do outro, morreu devendo. E aquele vendeu para quê? Olha, viveu todos os carnavais e você não viveu e estava ali vivendo dele ou vigiando porque tem situações que mesmo elas se tornam descabidas, né? Entre duráveis e não duráveis, que não arrastam tanto assim, mesmo convidam você, né, a olhar os trânsitos tais,
as matérias-primas, as durabilidades, as falseabilidades, as verdades entre o nu e a volumetria cabível e descabível. Então tem situações que são minuciosas, né? Eu de certa forma fui parasitologicamente deixada entre não precisar ser perfeccionismo descabido, né? Ah, esfrega aquilo ali mesmo que não precisa, limpa, passa de novo, passa de novo, passa de novo, né? Que virou alguma departamento camuflado de muita coisa, entre as lacunas das coisas, mas tipo, arruma a cama suficiente, é a idade de arrumar a cama, dobra lá, não precisa estar tão dobrado assim, ainda que fique dobrado, que virou padrão de dizer que alguns departamentales, sabe, comida boa o suficiente, saber fazer, não saber passar fome, mas que você vê no final das contas, não lavava a roupa de todos, não precisava de mexer em algumas coisas, ainda era tudo aparentemente primitivo, podia estudar muito, apontado em escola pública ou apontado em escola de sentar, ouvir, e ver até que ponto aquilo entra, sai, ainda que tinha algumas dinâmicas, mas o que era a escola que mesmo eu gostava, das explicações, eu entender a coisa, eu não gostava muito de falar aquilo que você tem que ousar falar um tema que você também não sabe, mas tinha algumas coisas que eu não gostava, que eu achava eu não sou professora e ter que ser professora, eu me sentia caso eu fosse uma professora, né? O que isso veio introduzir, não era Mobral, o que a alfabetização faz tudo, mas ele não é nem específico em nenhuma, quanto que dá aula de tudo? O que é um alfabetizador? O que é um mobralizador? O que é um magistério? Mas que se tornou pedagogo e não é pedagogo, e é ministeriador, esse negócio tomou e o que virou educação? O que virou educação física? O que virou agente comunicativo? O que virou referência bibliográfica camuflada, descamuflada? Então as coisas trouxeram, de fato, um enredamento já muito grande. Se tiver outros infinitivos, até tem, mas são infinitivos muito grandes que ainda convidam outra pilarização, que é uma margem de infinitivo que se queira ser nada, não observável, né? É um passo muito mesmo, que, né, em tal momento podia direcionar tudo que queria fazer dentro de uma casa, entre ter um quarto, ter a cama para dormir, guarda-roupa para revirar ou arrumar, pintar, desenhar, fazer comida, fazer bolo. Também quero de passar roupa, quero ajudar a lavar, quero tomar sol no terraço. Dia do aniversário que eu tô com todos lá, também quero capinar no quintal, vamos pegar tudo lá em cima, fez isso, tinha aquilo, tinha nas laterais, tinha lá embaixo, vou fazer uma vendinha, também quero tentar fazer unha, vou tentar também se eu consigo costurar isso, um pouquinho de tudo, hoje eu vou lavar também, hoje também eu vou arrastar, hoje eu vou ver todos os pertences antigos, né? Vamos arrumar, vamos decorar por causa disso, de fato você também pode, também vamos comprar junto, não vamos tirar, vamos deixar, entre todas as datas, todas as estações, tudo que era estimulado, inclusive pela minha avó. Ela dava suporte, ela mostrava que estava sobrando, o que tinha, que era obrigação dela, era prazer dela fazer. O meu avô não desacatava. Então, quer dizer, como ela fez pela mãe, o que eram relações outras, entre outros comportamentos também por outros que se fizeram, mas de uma certa forma, e quando ainda tem alguém mesmo que mora, que não é tão parente assim, que ajuda a limpar, faz um efeito meio empregado, mas não é, ou tá ali junto, e você olha, eu nunca vivi, né? Minha avó nunca gostou de empregados, doméstica, esse aquilo, ainda que ficou doente, ainda que tinha alguém que nem fazia tanta coisa assim. Mas, né, aquele dia de lavar roupa é um saco, aquele dia de passar é um saco. Aí nem que ficava esfregando tanto assim, ela não tinha tanto disso. E oferecia praticidade de piso bom, aquele tempo mesmo de ficar passando esfregão no taco e aquelas coisas todas. Acho que quem pegou mesmo fui eu junto. Achar que eu não trabalhei. A mãe tinha uma mania de tantas coisas, né? Ajudei de cuidar de criança assim. Hoje eu não lembro o que é fazer. Eu nunca fiz comidas. O que virou impostação de comida eu não sei fazer. Mesmo se perdeu. Até fiz algumas coisas e algumas habilidades que convidam libertação. Saber dirigir. Saber estar conduzindo uma máquina espacial. Ao custo-benefício de algumas coisas trazem até incongruência para determinados grupos de passivos e ativos. E coisas descabidas perante a lixoteca da coisa toda e até onde se escondem, entre você passar, atravessar um parar de carro e você ainda achar que está fazendo uma caridade, você agradecendo, muitos se escondem atrás do óculos, né? Botam os pedaços e a cara diz que não bota. Hoje já temos isso, né? O que é botar com tatuagem, sem tatuagem, eu não sei o que, tanta coisa. Tal de montarem ou fazerem isso e aquilo, né? Fica tudo tão ridículo, tudo tão porcoso. Então, méritos muito grandes, enquanto mal se usava o telefone, via-se um canal entre outros na televisão,
E o telefone como agente comunicativo de você aprender a ouvir, esperar o horário, tentar chegar no horário, quase sempre não tinha. Nossa, se o telefone tivesse aqui, isso nunca aconteceu. Nunca. Então eu penso que do celular para cá, essas porcarias, ainda que seja uma outra, é uma impostação, dizer você já era, eu já era, isso aqui vamos colocar entre reagências instrumentais quem somos perante agentes físicos, celularizações corporais e minuciosidades tais enquanto instrumentos e máquinas. Apontados mortos a quem vivos, a quem acha até que o outro do outro lado, mesmo que ele veja, eu não tenho nada a perder, eu posso processar, blá blá blá, o que a gente olha como falha, se já que não acreditamos e já que na quem enganamos entre estar ou não estar sendo filmados e já que não acreditamos, como queremos estar dentro do outro, ou entender que existe uma minuciosidade perante o corpo dos outros, então eu já nasci com uma percepção sacramentada e incorruptível, bem minuciosa para entender o que foi o dismorfismo, sei lá, minuciosidade genética de trânsito, né? Ainda que você olha, nós não tão diferentes, um igual, porque a cor diferente, via que eram universos tão, né? Ainda entre temperaturas específicas, assim eu coloco, mas acho que uma pessoa bem comum, não apontada com deficiência, não apontada com genialidade por condição racial, um ou outro chamava de alemoa, italiana, loura, morena muito pouco, não sei que eu fiquei muito preta. Eu vivia muito preta, em lugares você não era morena assim, não, eu também fiquei branco, fico branca rápido se eu parar de bronzear, né? Eu nunca fui, nem quando eu tive minha orelha toda torta, eu me permitia caracterologizar o que virou, né? Desvio de septo, mesmo no dado momento já tinha os repuxos ali e aqui, ou o que vem como camuflagem codificatória, né? Alguma coisa entre a boca e o sistema bucal, depois aqui eu talvez se arranja um pouco, como é, centro massifica algumas, né, modernidades ao direito. O que é dizer que o rudimentar, o ortodoxo, não tem a minuciosidade real? Dentro de uma linearidade que acharam apontar descabimento laboratorial, incompatibilidade genética e estética luxuosa, a quem justifica o coitadinho constantemente doente da farmacinha comum, coitadinho, mas ele não tem a política de resultado e para ele é sustentável, é sempre miserável. Né? O que é o ir e vir? Né? Se tornam grandões, mas grandões menos evoluídos, pequenininhos mais evoluídos, o que vira? Estarem adequados a condições corporais e em que momento dizer que existe uma idade perpetuativa, que uns têm que se tornar mais retardados, guardar suas volúpias ou dizer que são antecedidos a perceber antes da própria condição de desenvolvimento corporal, como criar crianças para dar golpe em igreja e um monte de merda variada, a quem justifica a porcosidade de caso ainda fosse uma igreja em cada esquina, com proposta independente ainda estava bom, que virou a lavagem de dinheiro absurdamente imunda, e aqueles que acabam tendo trânsito livre, se não for nada, se for ateu, se for porque viram, né, que são, né, consoantes amostrológicas que subsistem em si, a globalização exata, a quem aponte anticristo, que se fosse Cristo bom aí estava, né, ou mesmo entenderiam o correntismo e a transcendentalidade de pernas fechadas, a casa estaria aberta, ou porque de pernas abertas e a casa ainda fechada, né? Então, questões minuciosas sobre perdi tempo, fui estimulada a perder tempo com a estética corporal ainda que barata, de comprar na farmácia, no supermercado, que se avaliando o autoestímulo ou os cuidados tais, entre temperatura aparentemente boa, mas entre frio e calor, entendendo os contrastes e a parafernália das rotinas, ou que mesmo, né, o que eram as semelhanças entre elas, as diferenças, quando se apontar datas comemorativas, meses, ou que estabeleceram-se como calendários entre condições de trabalho, ainda que o tempo que você é sustentado numa casa, até onde se vira pico de trabalho, e a escalaridade que se sustente você selecionar campos institucionais de trânsito, né? Não deixa eu acender as luzes. Nossa, já passou da hora. Deixa eu ir. Dizer que os meus valores aparentemente débeis e que me permitiu ostentar hipertrofia com muita fidedignidade,
ou ser macho para entrar no reino dos céus, ou chamar os bis, acertar o alfabeto dos QI a mais achados todos geniais, de tudo quanto é jeito, que fizeram nem heterossexuais e quando monoteístas, para dizer que, sem entender de vertical horizontalidade, as condições de base que te convidam a desacelerar e redirecionar uma nova casa, pagar um aluguel, não roubar os outros, não usufruir esteticamente, quando algumas coisas se fazem entre comida, coisas de higiene, condições sustentáveis tais, você tem que ter uma vergonha na cara, e ainda que muitas vezes eu me senti sem vergonha na cara, constantemente ainda intrusa, mas impostando aquilo que eu já era o meu direito, eu já sabia fazer, eu era aquela pessoa que tinha que impostar a minha condição e eu sempre tive título e mesmo não tive bom patrão, e patrão que eu não considero nenhum. Alguns, uma, né, mas questões completamente diferentes de mim, que eu fiquei em aberto umas pautas que eu vou dar conta, né, o que é ter que se sentir na condição de quando coisas diferentes e incompatíveis torna você entender o que superar e não querer entre ida e volta ter que colocar um filho, né, questões, nossa.